gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Gabriela e o nosso assunto de hoje é funções da linguagem, parte 2. Eu combinei com vocês no último vídeo que eu gravei a respeito de funções da linguagem que hoje eu traria para vocês os textos para nós verificarmos na prática como funciona cada uma dessas funções dentro do texto. Então, vamos lá. Vou ler para vocês agora um texto que fala a respeito de um texto que é a carta, um fragmento da carta de Van Gogh para o seu irmão Theo. Então, vamos lá. Através do trabalho duro, meu velho, eu espero fazer algo bom um dia. Ainda não cheguei lá, mas estou lutando por isso. Eu quero algo sério, algo novo, alguma coisa com alma. Em frente, em frente. Então, vamos lá. Quando nós falamos em carta, nós estamos falando de algo que tem um emissor, né? Sempre tem um emissor num texto. No texto carta, o emissor, se ele estiver falando em primeira pessoa e ele estiver falando sobre suas emoções e seus sentimentos, a função que está sendo trabalhada ali naquela carta é a função emotiva. Como que eu percebo isso? Porque na função emotiva, num texto que privilegia as emoções do emissor, olha aí, elementos da comunicação. O emissor é um dos elementos da comunicação, é aquele que vai passar a mensagem. A mensagem que está sendo passada está em primeira pessoa e ela trata de emoções daquele que está escrevendo a carta, que é o emissor. No caso aí o Van Gogh está enviando uma carta para o irmão que é o Theo. Então, a função dessa mensagem é transmitir as emoções de Van Gogh. Então, essa é a função emotiva desse texto. Então, os textos que privilegiam as emoções, que são subjetivos, que passam ali os desejos daquela pessoa, que estão escritos em primeira pessoa, ele privilegia o emissor. Então, a intenção dele é que as emoções do emissor fiquem em evidência. Então, a função que se destaca, a função que mais sobressai naquele texto será a função emotiva. Qual é o objetivo daquela carta? Passar as emoções do emissor. Conativa, função conativa. Então, vamos lá. O texto que eu vou ler agora é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um texto que se encontra na Bíblia, Mateus 5. E no Sermão do Monte, quem é o emissor desse texto e quem é o receptor desse texto? Vamos verificar agora. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, porque por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então vamos lá. Os elementos da comunicação, aí sempre nós vamos ter o quê? O emissor
e o receptor. Quem é o emissor aqui nesse texto? O emissor aqui é Jesus. Mas o foco é no emissor, nas emoções de Jesus, nos desejos de Jesus, como era ali o foco da carta? Não. O foco aqui desse texto é quem está ouvindo. Jesus, quando ele faz esse texto, ele está ensinando aos discípulos. E aí, geralmente, nós vamos encontrar nos textos, né, de função conativa, de função apelativa, a gente também pode dizer função apelativa, nós vamos encontrar verbos no imperativo. Então, os textos que estão focados no receptor, naquele que está ouvindo o texto, naquele que está lendo o texto, quando o texto é focado naquele que está recebendo a mensagem, eu estou tentando te convencer de algo, te persuadir a algo, eu estou fazendo um texto apelativo para que você se sensibilize com algo, para que você compre algo. Esse texto privilegia o receptor. Ele está focado em quem está ouvindo. Aqui Jesus está fazendo um ensinamento, tentando, né, mostrar para aqueles discípulos que todas essas situações que eles poderiam viver, né, que as pessoas poderiam viver, que elas eram bem-aventuradas, porque delas era o reino dos céus, ou porque elas seriam consoladas. E no final ele coloca no imperativo: exultai, alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então é focado em quem está ouvindo. O objetivo, a finalidade daquela mensagem, ela foca em quem está ouvindo naquele momento. Então, é essa função, a função desse texto é chamada da função de linguagem, função conativa, ou apelativa, ou persuasiva, tá? Então, vamos para o nosso terceiro texto. Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então nós temos aí uma poesia, nós temos aí um texto literário. O texto literário, ele escolhe as palavras certas, específicas, para gerar naquele que ouve a beleza, né? A intenção dele é a estética, é o belo, é escolher a palavra pela palavra mesmo, para ficar bonito, para soar bonito, né? Geralmente tem o que? Tem uma rima, né? Aquelas palavras ali foram escolhidas a dedo, para causar mesmo essa beleza na hora da leitura, na hora que a gente ouve. Então, essa é a função poética. Na função poética, a gente privilegia a mensagem. O foco é escrever bonito para quem ouve, para quem lê, se sentir atraído, se sentir envolvido. Mas o foco, você percebe que o jogo é todo em torno da palavra. A palavra é que é a protagonista, né? Essa, então, é a função poética. A escolha está... O bizu aqui está na escolha das palavras, né? Ela se importa com a estética do texto.
nosso próximo texto diz assim: é um diálogo por telefone entre dois amigos. Alô? Alô? Sim. Quem fala? Sou eu, o João. Esse tipo de texto, de diálogo por telefone, ou então uma chamada de atenção. Ei, gente, presta atenção aqui em mim, presta atenção na aula. Esse tipo de comunicação, essa função, a linguagem quando é feita dessa forma, a função que ela tem ali, naquele diálogo, naquela tentativa de chamar a atenção para aquela comunicação, ela é chamada de função fática. Então a função fática, ela privilegia o canal, ou seja, ela vai se utilizar de alguma forma para atrair a atenção daquela pessoa. Se eu estou no telefone, o canal ali é o telefone. Se eu estou dando aula pessoalmente, o canal ali é o quê? É a minha voz levada através do quê? Do ar. Aqui eu falando com vocês, quando eu me coloco na frente aqui da câmera e chamo a atenção de vocês, vocês estão me vendo através de quê? Através de um vídeo, através da internet. Então, a função fática, ela é voltada para a forma com que você chama a atenção. Qual o canal que você está utilizando para chamar a atenção para a comunicação? É bem simples mesmo. No nosso próximo texto, nós temos aqui uma reportagem. E a reportagem que eu escolhi foi a seguinte: o uso do celular pode afetar a convivência entre pais e filhos. Nenhuma novidade, né, gente? O Programa Social Escola de Mães realizou atividades no Brasil e 10 países para proporcionar um dia para toda a família longe da tecnologia. E aí, vem aqui falando, o uso excessivo dos smartphones pode prejudicar o tempo em convivência entre pais e filhos. O Programa Social Escola de Mães, mantido pela Universal, dedicou a programação do mês de julho para promover um encontro de famílias longe da tecnologia. As atividades ocorreram no Brasil e também em outros 10 países. Qual é a função, qual é o objetivo desse texto? O objetivo desse texto é falar das emoções das mães? Não. O objetivo desse texto é falar a respeito de quem está assistindo aqui o texto, de quem está lendo o texto, privilegiando o receptor. Não, o objetivo aqui desse texto é bem objetivo, é isso mesmo. É passar uma informação. Ele está aqui informando que o uso do celular afeta a convivência entre pais e filhos e que, por isso, um programa social chamado Escola de Mães realizou uma atividade no Brasil e mais 10 países de um dia sem tecnologia para a família aproveitar a convivência pessoal, sem tecnologia. Pronto, é a informação, ele quer passar a informação. Então, quando nós temos um texto que o objetivo dele é passar a informação, ele foca no assunto. Ele foca aqui no referente, que é o assunto, que é a informação. O que está escrito lá em cima, no título do texto, vai ser a informação que vai ser passada. Ok? No nosso último texto, a gente vai ter aqui uma definição da palavra integridade. Então você abre um dicionário, você digita no Google e procura um dicionário e aí você vai ver qual é o significado da palavra, por exemplo, integridade. Da palavra integridade eu tirei do latim integritas, de inteiro. Totalidade, inteireza, não quebrado. Estado de inteireza de alguma coisa, não partido, saúde ou pureza moral. Incorruptibilidade, justiça, honestidade, integridade correspondente à totalidade do caráter moral. Puro, genuíno, não adulterado, preservado, não danificado, como a integridade da linguagem. Então aqui, a palavra integridade,
Quando eu entro no dicionário, que eu pego o dicionário, ele pega palavras para poder explicar uma outra palavra. A gente chama isso de metalinguagem. Quando eu uso, por exemplo, a linguagem do cinema para explicar a própria origem do cinema num filme, eu estou usando a metalinguagem. Quando eu pego uma obra de arte para explicar a própria arte, eu estou usando a metalinguagem. Então, função metalinguística é quando eu uso o código, que aqui no meu caso é a língua, para explicar o próprio código. Vocês entenderam? Tá dando para entender aí? Deu para captar melhor o que cada função da linguagem faz de acordo com o que ela tem de intenção, é que ela vai privilegiar um elemento da comunicação. Nós temos um vídeo falando sobre os elementos, temos já uma aula sobre isso, elementos da comunicação. Se você tiver com dificuldades para compreender quem são os elementos da comunicação, apesar de eu já ter falado aqui, vai lá, assiste essa aula. Se ficar algum tipo de dúvida, escreve aí nos comentários. Professora, eu gostaria de um texto, de uma indicação, de alguma coisa mais aprofundada sobre isso, me interessei no assunto. Manda aí nos comentários, fala se entendeu, se não entendeu, se está com alguma dúvida, o que gostaria que eu explicasse mais. Se você quiser algum tipo de exercício a respeito desse assunto, esse assunto cai muito nas provas de vestibular, na prova do Enem. Então é muito importante que isso fique claro. Eu fiz esse esquema aqui justamente para você fazer essa conexão, que as funções da linguagem, elas têm tudo a ver com os elementos da comunicação, que são esses aqui, elementos. Elementos da comunicação é o quê? São os elementos que fazem parte do ato comunicativo. O emissor é aquele que fala a mensagem, o receptor é aquele que recebe a mensagem é o conteúdo que vai ser escrito, o canal é como que você está enviando aquela mensagem, o referente é o assunto da mensagem e o código é como você está falando ou escrevendo. É língua escrita, é língua falada, é língua portuguesa, é alemão, é latim, é espanhol. Então, em todas as mensagens nós temos os elementos da comunicação. E as funções da linguagem, elas vão se dar através de quê? Emotiva, quando o mais importante, o foco na mensagem está no emissor. Conativa, quando o foco da mensagem está no receptor. Poética, quando o foco da mensagem está na escolha das palavras, da própria mensagem em si. Seja lá quem vai falar, seja lá quem vai ouvir. Ele quer que as pessoas sejam tomadas por um êxtase, né? Se sintam assim maravilhadas com aquilo que elas estão lendo. Fática é o canal, ela foca no canal. Qual é o canal que está passando aquela mensagem? Está recebendo a mensagem? A mensagem está chegando? Oi, tudo bem? Chegou, não chegou? Ei, presta atenção aqui. Ei, já vai. Então, é tentar estabelecer, começar aquela comunicação. Referencial, função referencial é quando o texto foca na mensagem, tá? Metalinguística, a função metalinguística é quando o foco da mensagem, o foco do texto está no próprio código, tá? Então, o código é o quê? É a língua. Eu estou ali num dicionário. Texto de dicionário é um texto metalinguístico. O cinema, explicando o próprio cinema, é uma linguagem, uma função de linguagem metalinguística. Tá, gente? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria trazer esses textos para mostrar na prática para vocês como funciona. Então vou ficando por aqui com essa aula das funções de linguagem. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever aí nos comentários, tá? Eu leio todos os comentários e respondo. E se esse conteúdo foi relevante para você, se você acha que vai ajudar um amigo, compartilha. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like, segue nossa página lá também no Facebook, Português Inteligente com a professora Gabriela Castro.
E lá nós vamos colocando, postando também todos os vídeos, vamos postar vários assuntos, tenho postado dicas a respeito da língua portuguesa e vai compartilhando, convida outros colegas também para fazerem parte dessas nossas aulas, desse nosso português inteligente, português para a vida. E quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, mais inteligente a gente fica. Vou ficando por aqui, um grande beijo para você, muito obrigada pela sua presença aqui nessa aula, que faz toda a diferença pra gente. E fique com Deus, até o nosso próximo